Fala, sociedade de consumo pop, estou gravando esse vídeo porque acabo de assistir X-Men Apocalipse na pré-estreia oferecida pela Fox e pelos MMs. A gente foi lá assistir X-Men Apocalipse, vamos trocar uma ideia com vocês sem spoiler, tá? Vamos lá! Então, X-Men Apocalipse, o filme, pode assistir, que ele é o primeiro filme depois da cronologia dos X-Men ter sido refeita. Eles tiveram essa loucura de misturar a trilogia antiga com essa trilogia nova e colocar tudo bagunçado ali, deram uma misturada e no último filme, que é muito bom também, Dias de Futuro Esquecido, a cronologia dos X-Men foi colocada meio que nos trilhos. Tem uma coisa que foi bem adaptada no cinema, é a zona que é a cronologia dos X-Men. Nos quadrinhos, eu acompanho X-Men, cara, há mais de 30 anos. Os quadrinhos são uma zona, é uma bagunça a cronologia dos X-Men nos quadrinhos e no cinema não é diferente. Então sempre vale a pena dar uma olhada nos filmes antigos para você ver onde é que determinado personagem parou, o que mudou, o que não tá valendo mais, para poder acompanhar. Mas vamos falar aqui algumas coisinhas sem spoiler sobre o filme, tá bom? X-Men Apocalipse, como o nome diz, o grande vilão é o Apocalipse, que é um super vilão do universo dos X-Men, que ele tem como objetivo reformar o mundo. Ele acredita que apenas os mais fortes sobrevivem, então ele quer que os mutantes, que são mais fortes que os humanos, eles prevaleçam, os mutantes mais fortes sobre os mais fracos. Então essa é a tônica do filme inteiro. E é interessante porque realmente os humanos não são nem lembrados, cara. Se no Capitão América Guerra Civil, para fazer um paralelo, os humanos são parte da reação, eles são parte do problema, né? O que a sociedade vai fazer com os Vingadores? Em X-Men, nada disso acontece. Os humanos não são relevantes, nem no universo do filme, nem no universo do roteiro. Então os atos dos mutantes, dos super mutantes, de Apocalipse e tal, os humanos são apenas espectadores, meros espectadores do que está acontecendo no filme. Assim como o X-Men First Class se passou na década de 60, o Dias do Futuro Esquecido se passou na década de 70, esse agora, o X-Men Apocalipse, ele se passa na década de 80, se passa em 83. Isso é bem legal porque cada filme se passa numa década diferente e eles podem usar e abusar de diversas referências e diversas referências aos anos 80, os exageros dos anos 80, os cabelos, as maquiagens, as roupas estão lá e é muito divertido você ficar capturando esses elementos, essas referências da década de 80 ali. E mais uma vez nós temos Michael Fassbender como Magneto e James McAvoy como Professor Xavier, e eles brilham sempre que estão na tela. O Professor Xavier e o Magneto estão na tela, cara, é sucesso. Então o Professor Xavier ainda é aqueles resquícios do bom vivant, daquele cara brincalhão, bem-humorado dos primeiros filmes, e ele vai aos poucos tomando na cara, né? Ele vai se desiludindo e ficando um cara duro, endurecido e frustrado ao mesmo tempo, com o sonho dele nunca conseguindo se realizar. Então eu acho interessante como o Professor Xavier vai se endurecendo. E o Magneto, né? A gente já tinha razões de sobra no primeiro filme para odiar a humanidade. Ele também vai piorando, ele vai ficando cada vez mais puto com a humanidade. E tem uma coisa nesse filme, não vou dar spoiler aqui, mas que é muito legal, que remete à origem do Magneto, que ficou faltando nos últimos filmes, tá lá, sem dúvida, uma das melhores cenas do filme. O vilão Apocalipse, que muita gente torceu o nariz quando saíram as primeiras fotos, falaram que tava aparecendo o Uzi lá dos Power Rangers. A gente ficou com uma expectativa bem baixa, né? Todo mundo achou, cara, todo mundo com certeza que esse Apocalipse ia ficar horrível. Ele não está perfeito, tá? Eu acho que o Oscar Isaac, ele dá uma cara boa ao personagem, a voz é interessante, até a caracterização ficou legal. Eu acho a altura do Apocalipse ficou um pouco abaixo das minhas expectativas. Eu imaginava um Apocalipse mais alto, mais parrudo, eu imaginava ele pelo menos mais alto que o Magneto, e não é o caso. Mas eu posso tranquilizar vocês que não está tão ruim quanto a maioria de vocês pensam. Inclusive, a introdução do Apocalipse, dos primeiros minutos do filme, é muito maneiro, é muito legal o jeito que eles apresentam o personagem. Então você começa desde cedo a entender aquele personagem e a não se assustar tanto com o que vem por aí. Porque realmente estava parecendo aquele vilão alienígena bizarro de seriado. Mas aos poucos você vai entendendo as intenções dele e o filme dá tempo, o início do filme é um pouco lento, mas ele dá tempo de você entender as ideias e as motivações. Então não é um vilão perfeito, acho que poderia melhorar em alguns aspectos, mas mesmo assim é um vilão convincente e que não atrapalha o filme. Mas a mística atrapalha o filme e muito. A mística é interpretada pela Jennifer Lawrence, uma atriz oscarizada, uma atriz excelente, uma excelente atriz. E parece que cada vez menos ela está interessada em viver a mística no cinema. A impressão que se dá o filme inteiro é que ela está se lixando para aquilo. Inclusive o contrato dela devia estar assim, ó, máximo 4 dias com aquela roupa, com aquela fantasia, e o resto eu vou ficar com a minha cara mesmo. Sem dúvida aconteceu isso, porque
todo filme a gente vê, né? Mística, você precisa abraçar a sua natureza. Mística, você precisa entender que você é mutante. E todo filme ela passa por essa transformação, esse amadurecimento de aceitar a personalidade, a forma mutante dela. E todo filme, início, ela volta a ser a forma humana da Raven. E, cara, piora, porque é completamente desnecessário, o papel dela é muito importante, é o perigo de você escrever um personagem em volta de uma atriz, e não escrever um personagem, encontrar uma atriz para interpretá-lo. A Jennifer Lawrence, ela é uma excelente atriz, mas ela está mal aproveitada e ela está super exposta no filme. Então ela tem um papel muito importante que a Mística não tem. Inclusive a Mística é uma antagonista, ela não devia estar do lado dos protagonistas e ela rouba espaço demais do filme, um filme que já tem muito personagem. Poderiam diminuir bastante a participação dela no filme, tem outros personagens bem mais interessantes que poderiam ser aproveitados por atores bem mais dispostos a interpretá-los. Por outro lado, o Quicksilver, o Mercúrio, se você viu Dias de Futuro Esquecido e ficou maravilhado com aquela cena, toda em câmera lenta e tal, do Mercúrio, cara, que pena que eu tenho do Mercúrio dos Vingadores, porque eles conseguem fazer uma cena mais maneira que a da cozinha. Podem acreditar. O Mercúrio é demais, cara. Ele é o personagem mais carismático. Ele surpreende o tempo todo. Ele sempre aparece de uma maneira que você completamente fora do tom do filme, que te chacoalha e faz você pensar realmente tudo é possível e é muito divertido. É um personagem excelente, o ator também está muito à vontade no papel e é muito interessante ver o personagem em ação. É um personagem que pode parar o tempo, né? Então assim, ele para o tempo, pega o vilão e acabou a história. É difícil colocar o Mercúrio dentro da história e eles conseguem colocar ele de maneira crível, de maneira que equilibre com os outros personagens e de maneira que não desequilibre a luta contra o antagonista. É muito legal a participação do Mercúrio, ó, palmas. Parabéns. Falando agora dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, né? Nós temos Psylocke, que é a Betsy Braddock, que tem muito pouco a ver com a Betsy Braddock dos quadrinhos, tá? Ela não tem nada a ver com a personagem Psylocke dos quadrinhos, ela é uma outsider e ela não tem muita participação no filme não, ela faz algumas acrobacias e tal, faz umas carinhas gostosas, mas não rola, cara. E apesar do uniforme estar bem condizente, estar idêntico ao dos quadrinhos, alguma coisa está errada. Porque às vezes adaptar eles perfeitamente os quadrinhos não é o certo. Porque os Cavaleiros do Apocalipse todos de armadura, todos com aparato tal de proteção, aí coloca um colã na mulher. Tipo, putz, pra quê? Como assim? Ela tá lá e tal, mas ela não diz muito ao que veio. Por outro lado, Tempestade está excelente. Começando pelo Moicano, que é aquela coisa dos anos 80, né? Ela tem bastante aquela personalidade da Tempestade dos anos 80, Tempestade mais endurecida. Que originalmente a Tempestade era uma ladra nas ruas do Cairo, apesar de ter vindo do Quênia, ela estava no Cairo quando ela encontra uma entidade chamada Senhor das Sombras e acontece o início da Tempestade. Dessa vez substituíram o Senhor das Sombras pelo Apocalipse, o que pra mim tá ok. E ela tem aquele moicano, que ela veio só depois, né, mas também é uma referência dos anos 80, achei legal. E é uma tempestade das ruas, é uma tempestade que ainda não tem aquela pureza da deusa, né, que ela viraria depois, na cronologia dos quadrinhos. Mas achei bem legal a personagem, tá bem introduzida, tá bem melhor que a da Halle Berry, que também tinha o mesmo problema da Jennifer Lawrence, né, tinha um papel muito grande para pouca disposição para fazer a tempestade, cada vez que trocava aquele cabelo, ficava horrível. Então, é legal, Tempestade tá bem. Anjo. O Anjo é problemático. Primeiro porque o Anjo é um palerma nos quadrinhos, né? Ele é um riquinho e ele não tem muita utilidade. Conseguem dar um badass no Anjo. O Anjo, falando nos 80 em referência, o Anjo ele tá meio Billy Idol. O que quer dizer, na verdade, é que ele tá meio supla também. E na hora que ele usa uma jaqueta com umas espinhozinhos assim na gola, cara, aquele é muito Billy Idol, ele tá demais. E a transformação dele em arcanjo, que a gente já vê nos trailers, então não é spoiler nenhum, é bem bacana, as asas de aço, com as penas que se viram adagas, é muito legal e traz uma credibilidade pro personagem. O Anjo tá legal, tá? Ó, pelo que a gente conhece, né, que o Anjo poderia render, falar em Palerma, vamos agora para os X-Men, os novatos. Ciclope conseguem dar uma renovada no Ciclope, conseguem dar o mais importante, que é o poder que faltava para Scott Summers, dignidade. Ciclope finalmente tem dignidade. Tem uma introdução ao personagem bem maneira, bem legal, coisa que a gente não vê nem nos quadrinhos direito. Entrega um Ciclope montado, com uma personalidade, com um background, isso é bem interessante, e com poderes realmente úteis e com personalidade maneira. Ele não é ainda o líder dos X-Men,
mas ele é bem interessante o personagem. Então o personagem tá bem trabalhado, tá bacana, não atrapalha, ajuda bastante e tá legal. Jean Grey, né, nossa Sansa Stark, fazendo sua primeira aparição em filme de super-herói. Ela também é aquela freak, aquela menina esquisitona da história, assim como o Noturno também aparece na versão mais jovem. E também tá lá na escola. O Noturno é bem interessante, algumas partes cômicas são protagonizadas pelo Noturno, ele faz um contraponto cômico. Bacana ver o Noturno, é o meu personagem preferido dos X-Men, é o meu personagem preferido da Marvel. Eu gosto do Noturno, ele tá com aquela personalidade, ainda não tá brincalhão como o Noturno que eu gostava dos quadrinhos, e tem aquela coisa meio religiosa, que eu não curto muito no Noturno, que veio aparecer muito mais tarde. O Ciclope, a Jean Grey e o Noturno, eles estão bem puxados do X-Men Evolution, que foi aquela animação que você viu lá nos anos 90, nos anos 2000, se não me engano. Assim como a escola do professor Xavier tá bem bacana, finalmente você está vendo uma escola funcional, você está vendo um campus funcionando, bem bacana, a escola tá ok. Eu gostaria de ver o filme se passando só na escola, para você ter uma ideia de como tá bem estruturado. Eu gosto das histórias pequenas dos X-Men, eu não gosto de histórias sobrenaturais dos X-Men, não gosto de histórias, né, espaciais dos X-Men, histórias muito cataclísmicas dos X-Men, eu gosto de histórias pequenas, eu gosto de conflitos pequenos dos X-Men, e o Apocalipse é muito gigante, né? O que acontece nesse filme é uma coisa muito global, muito fim do mundo, que é o que pede o vilão. Não estou dizendo que isso é um demérito, tá bom? Mas eu prefiro histórias pequenas. X-Men é uma preferência minha, mas funciona muito bem até o tom fim do mundo, até o tom Armagedon desse filme. Também não é nenhum spoiler, aparece no fim do trailer, que eu acho que é uma bobeira. Não deveria ter aparecido isso no final do último trailer. Eu acho que se a surpresa ficasse no filme, ia ser muito mais legal. Mas temos sim, Wolverine faz uma participação bem bacana, com uma introdução meio blé. Acho que explicaram demais o que era. Ó lá, Wolverine vai aparecer, Wolverine vai aparecer, Wolverine vai aparecer. Ó, quer ver? Apareceu o Wolverine, ó. Pá, apareceu o Wolverine. Mas é curto, é bacana porque já estabelece a relação do Wolverine com a Jean, e presta atenção porque a cena do Wolverine é muito bacana. Então é isso, foram as nossas primeiras impressões sobre X-Men Apocalypse, que estará no cinema quinta-feira, e você vai escrever aqui embaixo suas expectativas para esse filme. E se você já assistiu e voltou aqui para assistir esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, tá bom? Mas evita de comentar spoiler, tá bom? Vamos fazer um outro vídeo que é o recap com os pobres, a gente vai derramar spoiler nessa galera. Mas aqui, respeita quem não viu o filme, beleza? E lembrando que se nós tivermos 3 filmes de X-Men, anos 60, anos 70, anos 80, o último filme será situado nos anos 90. Tomara que seja 94, que é o ano. E se o filme vai se passar na década de 90, podemos esperar que o espírito dele vai ser esse aqui. Então o filme é excelente, tá pau a pau com o anterior, parabéns Bryan Singer, e eu vou dar para esse filme 4,5 merchandise gratuitos da Ray-Ban. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado, não esquece de compartilhar esse vídeo e a gente volta a qualquer momento com outro assunto quente aqui da cultura pop no Mais Uma Coisa. Eu sou Paulo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, dizendo tchau!